Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso Masterclass Acelerador de Comissão. Eu me chamo Jussiara e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui muitas experiências. Já tem algumas pessoas entrando, vamos ver aqui. Eu gostaria que vocês colocassem de onde vocês são, qual é a cidade que vocês estão assistindo, se você é vendedor, qual área que você atua, o que você vende. Então, vocês deixam aí nos comentários. Eu vou me apresentar, para quem não me conhece. Eu me chamo Jussiara, trabalho com vendas há mais de 28 anos. Atualmente, eu trabalho na Scrap Brasil há 17 anos como consultora de vendas. E venho aqui dividir minha experiência com vocês. Aqui eu vou mostrar para vocês os clientes, né? Que, neste caso, por exemplo, esse cliente aqui é um cliente que eu acredito que todo mundo conhece, né? Eu não citei nome, mas é a rede de Chocolândia. Essa empresa, ela estava inativa, ela já tinha comprado conosco, mas ela, por algum motivo, ela deixou de comprar. E eu falei, poxa, né, a gerente falou, olha, esse cliente aqui, ele não compra mais e tudo mais. Eu falei, tá bom, então deixa eu ver se eu consigo reativar esse cliente. Isso foi aqui, agora em janeiro. E eu entrei em contato, né, com a compradora, tive um pouco de dificuldade para reagendar, né, uma reunião, pelo que aconteceu no passado, e aí não vem ao caso, cada atendimento é atendimento, e consegui agendar a reunião com ela, né, consegui me posicionar, me colocar ali, né, diante do comprador, à disposição, entendendo realmente as dificuldades que tiveram, os problemas que tiveram, e o que eu poderia fazer para mudar isso, né? A partir do momento que você entra sabendo o que você vai fazer, como você vai fazer, o que você vai falar, você realmente consegue ali adquirir a confiança, né? E depois dessa reunião, uma semana, eu acho, quase 2 semanas depois, eu não me recordo muito, mas foi mais ou menos entre 1 a 2 semanas, ela me chamou no meu número pessoal e falou, olha, eu decidi mandar um pedido para você. É uma rede de lojas, e ela mandou o pedido, né, como vocês estão vendo aí, né, alguns dos pedidos, não vou citar aqui valores completos, mas é um cliente que estava sem comprar. É um cliente que estava na empresa parado, e após o primeiro contato, eu consegui reativar. Porque se você realmente sabe como fazer essa reativação, você consegue. Porque o cliente, ele só quer uma solução. Então, se você é a solução dele, você tem que deixar isso claro para ele. Então, esse cliente aqui foi um cliente recente, reativado, continua comprando conosco, e eu trouxe para mostrar para vocês dados para que vocês entendam que a base de clientes de vocês, os clientes que vocês já têm, que já compraram, é muito mais fácil comprar de vocês. Esse outro cliente aqui é um cliente que começou a comprar com a gente. Esse cliente, ele era um CNPJ recente, um CNPJ novo, ele tinha menos experiência, então ele, em um evento, ele entrou em contato comigo, a gente conversou, ele falou sobre o negócio dele, e eu passei para ele como ele poderia iniciar a parte de vendas. Ele iniciou as compras comigo, ele comprava pouco, comprava em torno de 700, 800 mil reais, né? Isso foi em 2021. Esse, inclusive, foi o primeiro pedido desse cliente. É um cliente que atua aí em diversos pontos de vendas. E aqui, se vocês observarem, ele começou a comprar no mês 6. 3 meses depois, ele já tinha aí um aumento das vendas, né? Então, ele já dobrou as vendas. Depois de um mês, as vendas mais uma vez aumentaram. Então, quando você realmente tem ali a estratégia correta de ajudar o seu cliente a se desenvolver, você também vai vender mais. E aí, em 3 meses, né? 3 meses, 4 meses, ele já estava com os valores de venda muito mais altos. Ele já comprava muito mais. É um cliente que compra bastante até hoje. E eu deixo aqui do lado, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, para vocês verem a diferença dos valores que ele compra hoje em relação ao início, quando ele começou a comprar, né? Então, o que é mais legal é você olhar para esse cliente e ver o potencial do cliente. Você tem que olhar pensando como você pode ajudar esse cliente a vender mais. O que eu vou aplicar de estratégias, né? O que eu vou fazer, o que eu vou educar o meu cliente a fazer para que ele compre mais? Porque se ele compra mais, você vende mais. Então, o segredo do nosso cliente é você entender o que você precisa fazer para ajudar
e melhorar e aumentar as vendas desse cliente. Esse aqui é um terceiro cliente, é um cliente que tem bastante potencial. Também é um cliente que começou a comprar, ele veio de uma carteira de outro vendedor. Quando eu comecei a atender esse cliente, ele comprava em média R$ 3.000. Ele veio de outra vendedora, né? E falaram assim: olha, a vendedora vai sair da empresa, foi mandada embora, então você fica com esse cliente aí, né? Atende esse cliente aí. Ele compra um pouquinho, mas ele compra. Eu falei, tá bom. E aí, esse cliente é um cliente que, quando ele veio para minha carteira, ele veio meio que como um bônus, né? Tipo, olha, atende aí esse cliente, ele já compra, a média dele é R$ 3.000 e você atende ele. E eu comecei o atendimento com esse cliente, né? Hoje ele é um dos maiores ativos que eu tenho. É um cliente que compra mensalmente. Eu já tenho aí quase 2.000 pedidos enviados em uma única conta para esse cliente, né? Esse cliente que comprava, eu lembro até hoje, o valor do pedido era R$ 2.843. Era o valor do último pedido que ele tinha feito com a vendedora. E eu cheguei a vender para esse mesmo cliente em um único mês mais de R$ 500.000. Pedidos de mais de 200 mil. Pedidos durante a semana, entre 10, 12, 15 pedidos semanais. 20, 30, 40 pedidos mensais. Mais de 1 milhão de vendas. Para um cliente que comprava R$ 2.843. E aí você pode falar assim, eu duvido. Eu também duvidava. Eu também achava que era impossível vender mais, muito mais, para o mesmo cliente. Porque eu também tinha essa mentalidade que vocês talvez estejam aí pensando, né? Não, eu só vou conseguir vender se eu tiver prospectando clientes todos os dias. Eu preciso prospectar cliente todos os dias. E eu deixo aqui para mostrar para vocês que esse é um caso que vocês não vão esquecer. Não vão por quê? Porque a gente é educado a vender para uma vez, depois você vai buscar outro cliente, e aquele cliente que comprou ficou para trás, você vai esquecendo ele. Porque chega uma hora que você tem tantos clientes que você não olha para aquele cliente que já te deu confiança, que você já começou a criar um relacionamento com ele, e é muito mais fácil vender para o mesmo cliente. Então, aqui eu deixo para que vocês realmente percebam o valor do cliente que você já vendeu. É fácil vender para o mesmo cliente? Não, ou sim, depende. É fácil prospectar cliente todo dia? Ligar para um cliente que não te conhece, nunca comprou de você, não sabe o que você vende, não sabe como você trabalha, não te conhece, não sabe qual é o nível de solução que você pode oferecer para ele. Então, esse é um cliente que realmente eu tenho muito carinho, porque ele veio numa fase da minha vida bem complicada. E eu vou passar aqui para mostrar para vocês. O que vendas trouxe para mim, né, e traz ainda hoje, porque eu sou uma apaixonada por vendas, eu adoro vender, eu gosto de me comunicar com as pessoas, eu gosto de levar uma solução para elas dentro do que eu trabalho, e tudo isso me permitiu ter uma vida melhor. Eu consegui conquistar tudo que eu tenho hoje através de vendas. Eu sou enfermeira de formação, eu atuei por 14 anos na área da urgência e emergência, em resgate, mas eu nunca deixei vendas. Mesmo fazendo a faculdade, eu conciliava 2 empregos e eu nunca deixei vendas. Então, eu saí da área da saúde para permanecer na área de vendas. Vendas me proporcionou comprar minha casa, me proporcionou ter o meu carro, poder pagar uma escola particular para minha filha, poder dar uma qualidade de vida melhor para minha família, fazer as viagens, que eu amo viajar. Então, realmente, vendas veio e mudou minha vida. E não foi um milagre, não foi milagre. Vendas não é dom, como as pessoas falam. Vendas é uma decisão. Vendas é treinamento. Vendas é conhecimento. Eu tive que decidir mudar a forma como eu enxergava os meus clientes, como que eu tinha ali que resolver o problema que eu tinha de aumentar as minhas vendas com a carteira que eu tinha, mas eu não sabia como fazer. E eu deixo aqui para vocês 2 relatos de vendedoras
que fizeram os treinamentos comigo, falando, né, o que realmente mudou para elas depois do treinamento que foi aplicado, né? Então, aqui ela fala, a Neves, ela fala que antes do treinamento ela até tentava vender, muitas vezes ela travava na conversa, ela não conseguia conduzir o cliente, e ela acabava perdendo a oportunidade. Ela tinha vários clientes parados há meses, que não comprava, e ela não sabia reativar da forma correta. Depois do treinamento, eu comecei a entender melhor como abordar, criar conexão, conduzir a venda com mais confiança. O resultado apareceu rápido. Consegui fechar vendas com clientes que estavam sem comprar há muito tempo. Aumentei minha conversão e hoje eu consigo ter muito mais segurança nas negociações. Além disso, percebi que os clientes passaram a confiar mais no meu atendimento e voltaram a comprar com frequência. Por quê? Quando você sabe o que você precisa fazer e como fazer, é muito mais fácil você transferir isso para o seu cliente. E o retorno, é lógico, é venda, é resultado, é reconexão com esse cliente, e aí tudo muda. Depois eu tenho outra vendedora, que é a Rosa, ela também tinha muita dificuldade, né? E ela falou assim, Ju, depois que eu apliquei o método, parece que é mais fácil vender. Eu organizo minha agenda, eu sei o que eu preciso fazer, eu ligo com mais confiança e consegui fechar uma venda de 8.322, um cliente do Rio de Janeiro que não comprava há 6 meses. Então, ela conseguiu reativar um cliente que já estava lá parado, que ela não vendia, e este é o resultado. Me sinto mais segura, mais preparada, e estou vendo o resultado que eu nunca tinha conseguido antes. Por quê? Você realmente precisa saber se comunicar, saber conversar com o cliente, entender o que você pode resolver de problema do cliente. Então, elas fizeram o treinamento, aplicaram e conseguiram o resultado. E com certeza estão com muito mais resultados, né? No dia a dia, porque uma vez que você aprende, você vai melhorando, vai evoluindo, vai aplicando, vai tendo resultado e vai construindo aí uma nova forma de você vender. Mas aí você deve estar pensando, né? Jussiara, meu cliente ele não compra mais, eu já liguei, já tentei, não funciona. Eu ouço isso o tempo todo. E é exatamente aí onde está o maior erro. Porque a gente que aprende a lidar com o cliente acha que muitas vezes aquele cliente ele cansou de comprar, ele não vai comprar, eu não consigo mais vender para ele, eu não consigo aumentar o mix de produto, eu não consigo me comunicar mais direito com esse cliente. E essa é uma dor que eu ouço muito. Por quê? Porque é o que faz, muitas vezes, o vendedor desistir de vender para esse cliente que ele já atendeu. Essa foi a mesma dor que eu sentia, que fez com que eu desenvolvesse o método. Esse método, ele não nasceu de um curso importado, de livro, de consultoria, de nada disso. Ele nasceu em uma das piores fases que eu tive, onde eu perdi a minha carteira de clientes, e eu, através da dificuldade que eu estava, eu desenvolvi uma forma diferente de atender, e comecei a olhar para a minha base de cliente. Mas antes, durante anos, eu fiz o que todo mundo faz, o que todo vendedor faz, o que a gente aprende nos cursos que tem só sobre técnica de vendas, comunicação, a gente aprende isso, para que você possa ir atrás de clientes, prospectar cliente. Então, eu saía de loja em loja, com a mala pesada, cheia de produto, entrava na loja, oferecia, pegava 2, 3 ônibus, voltava para a empresa, ligava para vários clientes que não me conhecia, né? Não quero, não está, o responsável não quer, o comprador não pode atender, liga outro dia. Era não atrás de não. Não quero, não posso, não conheço, não trabalho mais. E eu acredito que todos que estão aqui também estão acostumados a levar nãos todos os dias. Existe uma frase que eu gosto muito que fala assim, eu gosto de chamar vendedores de vencedores, porque o vendedor, todo dia, ele precisa recomeçar do zero. Você vende hoje, bateu sua meta hoje, fez suas vendas do dia hoje, amanhã você precisa começar tudo do zero de novo. Você precisa voltar o dia passado e recomeçar. Então, não é fácil você realmente ter vários nãos, mas você continua. Então, eu fazia tudo isso, mas mesmo assim, eu consegui construir no total de 3 carteiras grandes de cliente, né? Aqui eu coloquei 2 porque foi as 2 primeiras.
E mesmo assim, eu tinha resultado que eu conseguia vender mais de 500.000 por mês. Eu conseguia atingir uma meta superior a outros vendedores com menos cliente. Mas trabalhar muito não quer dizer que você está trabalhando do jeito certo. E era assim que eu fazia, achando que visitar loja com sacolas e sacolas de produto ia vender mais, batendo na porta de um cliente que nem sabia quem eu era, de que empresa eu era. E aí foi onde realmente tudo mudou. Eu tive uma gerente que ela chegou um dia e ela falou assim, né, de distribuir algumas carteiras de cliente para outros vendedores que vendem menos. Então, a gente vai tirar alguns clientes de você e vai passar para outros vendedores. E aquilo, para mim, foi muito difícil, porque, por mais que eu visitasse, ligasse, prospectasse, eu tinha construído ali uma base de clientes que compravam, que me davam já um excelente faturamento. Mas, simplesmente, um dia eu acordei e eu não tinha mais aquela carteira que me dava resultado. E eu fiquei com pouquíssimos clientes. Os menores, os mais difíceis, que ninguém queria atender, aqueles que tinham mais dificuldade de comprar. E essa foi a carteira que eu fiquei. E aí, só piorou. A minha comissão despencou. Teve mês que eu cheguei a receber R$ 278. Eu nunca esqueço. Eu não esqueço porque as contas atrasavam, né? A gente começou a ter problema em casa, porque não entrava mais o dinheiro que entrava. A minha filha precisou de algo muito importante na época, né? Que era um inalador, e custava, acho que 300 e pouco, e eu não tinha como comprar. E ficou muito marcado isso para mim, porque eu trabalhava. Eu visitava cliente, eu prospectava, eu ligava, montei a carteira, tive resultado, consegui construir uma carteira que me dava um excelente resultado. E aí, o que acontece? 2 meses depois, eu saio de um valor bom de comissão e vou para R$ 300. E isso me deixava muito ansiosa, muito triste, muito chateada, porque eu trabalhava, não era falta de trabalho. Eu vendia. Eu construía ali uma base boa. Mas chegava no final do mês, o dinheiro não entrava. Não tinha. Não tinha, porque aquela carteira que eu construí, que comprava, ela foi redistribuída. Foi redistribuída. Então, dentro dessa situação toda que aconteceu, eu comecei a pensar como que eu ia resolver aquela situação. E aí eu falei, eu tenho que resolver essa situação. Depois de tentar de tudo, fazer curso, ler livros, eu adoro ler livros, tenho vários, eu tenho Kindle com vários, e eu gosto muito de ler, de fazer curso, eu gosto de fazer. Mas não mudava muito ali a minha situação. E aí eu falei assim, poxa, tem alguma coisa aqui que eu não estou vendo e eu preciso entender o que está acontecendo. E foi aí que tudo mudou. Eu pensei, eu tenho esse cliente, ele já comprou comigo. Então, eu preciso entender quem é esse cliente. E eu comecei a estudar o comportamento desses clientes. Então, eu separei ali uns 5, 6 clientes. Na verdade, coloquei 10, né? Mas dos 10, eu fui por eliminação. E eu comecei a estudar o comportamento desses clientes. Entender, né? Como esses clientes compravam, qual era o perfil desse cliente, como que eles gostavam de se comunicar, né? O que eles não gostavam, né? Comecei a agir como uma consultora, não como vendedora. Então, não ia lá para tirar pedido. E aí, fui juntando essas peças e aí o resultado começou a aparecer. Eu comecei a ter clientes que compravam uma vez por mês e ele começou a comprar 3. Eu tinha clientes que comprava um X valor, tipo R$ 5.000, e ele começou a comprar 15. Clientes que compravam 10 e começou a comprar 40. E eu comecei a melhorar meu resultado, a mudar meu resultado de vendas, mudar minha comissão, com aqueles poucos clientes que ninguém queria atender, aqueles clientes que foram despejados para mim, e os clientes que eu tinha, que me davam resultados, que foi para outros vendedores, muitos pararam de comprar, ou não compravam o que eles tinham comprado comigo. Até aí eu falei, tudo bem, e continuei. E o meu resultado começou a aparecer.
E eu comecei a ter um resultado mensal muito próximo daquele resultado que eu tinha antes com uma carteira grande de clientes. E foi aí que nasceu a minha ideia de montar como um método. O que eu fazia para esses clientes que dava resultado, e eu ia replicando isso para outros clientes. Então, o método acelerador de comissão, ele nasceu no momento mais difícil da minha carreira dentro de vendas. Eu tinha tudo e de repente eu não tinha nada. E eu precisava construir de novo aquilo que me foi tirado. E foi aqui que realmente tudo mudou para mim. Então, foi na minha maior dificuldade que eu encontrei a minha melhor solução, que eu uso até hoje, independente do nicho, independente do mercado que eu atuo ou que você atua, eu consegui replicar em outros tipos de cliente. E por que eu compartilho isso hoje com outros vendedores? Porque é realmente o que eu vivia. Trabalhava muito, prospectava bastante, vivia cansada, andava assim, ó, de coque muitas vezes, porque não tinha tempo de olhar para mim, né? Então a gente ficava muito ansioso, doente. Hoje eu conheço vendedores que têm diversos tipos de dermatites, psoríase, crise de ansiedade, porque simplesmente prospecta o dia inteiro, liga o dia inteiro, tá lá batendo cartão de 8 a 18 e não consegue crescer. E eu descobri que existe outro caminho. Ali eu descobri que não era só o caminho que todo mundo seguia. Falei, poxa, eu posso fazer diferente. Se está dando resultado, eu vou replicar e vou testar. E vou validar em outro cliente. E isso foi o que eu fui fazendo ao longo do tempo. Então, agora eu vou compartilhar com vocês os erros que impedem de você dobrar suas vendas. E o que vai pesar aqui é o seguinte: você comete esses erros achando que você está certo, porque é a forma que fomos ensinados a vender. E o primeiro erro que eu quero falar para vocês, eu acredito que todos que estão aqui, vendedores, consultores, donos de loja, com certeza faz isso. Ficar prospectando o cliente. Achar que ir atrás de cliente novo vai mudar o resultado. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui faz isso. Prospecta cliente o dia todo. Liga, visita, agenda, chamada de vídeo. Não é isso que vocês fazem todo dia? Mas por que esse erro é ruim? Porque enquanto você passa o dia inteiro atrás de gente que nunca ouviu falar de você, aquele cliente que você já vendeu, já construiu uma confiança, ele já te conhece, você deixa ele esfriar, você perde o contato, você esquece daquele cliente. Porque um dia você ligou e ele falou que no momento ele não precisava. Mas foi naquele momento. Então, você para de aparecer para esse cliente, para de acompanhar, para de manter um relacionamento ali com ele, porque vendas é sim relacionamento. Você precisa manter o contato com o cliente. Ele só compra de quem lembrou dele, de quem abordou ele corretamente, de quem resolveu o problema que ele tinha, levou uma solução. E aí, como você está focado em prospectar cliente, esse cliente ficou para trás. E é aqui onde acontece o pior. Você perde cliente da sua própria carteira de cliente. E aí o mês vira de novo, você vai atrás de novo o cliente, aquela comissão não aumenta, o seu resultado não vem, porque você está sempre recomeçando do zero no final do mês. Você está sempre achando que trazer um cliente novo que vai comprar hoje vai aumentar seu resultado. E aí o mês que vem continua a mesma coisa, porque aquele cliente que você prospectou, que já comprou, você também vai deixar ele para trás. Então você está construindo uma carteira fria. Porque você tem uma base, mas ela não é trabalhada. Você não olha para ela como deveria. E aí tem gente que fala, mas esse cliente não compra. Ela comprou uma vez só. Ela não tem mais interesse. Como você sabe que ela não tem interesse? Como você sabe que ela não quer comprar? Às vezes, o cliente até quer comprar, mas você não quer vender. Porque você não sabe. Porque você acha que o cliente não quer. E você acha porque você não conhece o cliente. Não sabe o que ele realmente precisa, não tem um olhar mais apurado para esse cliente. Então, esse é um dos piores erros que eu vejo sempre em vendas. E quando eu ouço alguém falando assim, mas aqui a gente prospecta cliente todo dia, eu falo, poxa, realmente. O segundo erro é você ficar fazendo pós-venda.
o segundo maior erro é fazer pós-venda. A maioria dos vendedores aprendeu que pós-venda é assim. Oi, tudo bem, dona Maria? Como é que a senhora tá? Seu pedido chegou certinho? Gostou dos produtos? Se a senhora precisar de mais alguma coisa, eu estou à disposição. E aí ele acha que ele está mantendo um relacionamento com o cliente. Ele acha que ele está mantendo ali uma boa comunicação com esse cliente. Aí o cliente responde, tá tudo certo, obrigada, porque ele vai ser educado, né? E ali encerra a conversa. Então, fazer pós-venda, sem saber fazer a pós-venda, é você mentalmente achar que você está trabalhando correto. Não, eu estou fazendo pós-venda, eu faço pós-venda. Eu estou ligando para o meu cliente, eu estou vendo se ele realmente quer mais alguma coisa. Então, mentalmente, você está fazendo pós-venda. Mas você está fazendo do jeito errado. Então, você tem aquela sensação que está acompanhando o cliente, mas, na verdade, é um pós-venda vazio. E muitos vendedores confundem atendimento automático com relacionamento estratégico. Então, você não se comunicou bem, você não vendeu. Você gastou o dia todo, ligou o dia todo, achou que estava trabalhando, fica ansioso, porque não consegue vender. No final do mês, o resultado também não vem. Você vai de novo prospectar cliente, fazer uma primeira venda, fazer um pós-venda e continua tudo. É aquele ciclo vicioso. E aí vem aquela parte que mais dói. É a pior. Eu já ouvi muito. Inclusive, recentemente, eu conversando com uma colega, ela falou assim, Ju, eu acho que eu não sou boa vendedora. Uma pessoa que tem mais de 10 anos de experiência, vendendo para grandes players do mercado, colocando o produto dela em diversas lojas, que já levou resultados altíssimos para a empresa, falando que eu acho que o problema sou eu acho que eu não sei vender. Eu acho que eu não tenho jeito para venda. Então, a gente começa a achar que o problema é conosco, que a gente não sabe vender. Começa a ficar ansioso, ter diversos problemas de saúde. Por quê? Porque aqui ela não está olhando para a estratégia. Porque ela está achando que ela está fazendo. Então, eu estou prospectando, eu estou fazendo pós-venda, mas eu não tenho resultado. Então, se eu estou fazendo e eu não tenho resultado, eu sou o problema. Então, ficar fazendo pós-venda errado não funciona. Depois, a gente vem para o terceiro erro. O erro número 3 é aquele básico, assim, que muita gente usa quando está aqui, ó, com a corda no pescoço, precisa de dinheiro no caixa, não conseguiu as metas semanais, mensais ou diária. E aí vem lá o gerente, né, e fala: hoje eu tenho uma ação de vendas, uma promoção. Vou vender essa máquina aqui de R$1.000 por 800, oferece para os clientes. Aí, mensagem automática, copia e cola, manda para todo mundo. Manda até para quem não vende nem máquina. Infelizmente, é isso que acontece. A maioria dos vendedores acredita que vai vender só se der desconto ou promoção. Infelizmente. Isso virou uma rotina. Porque não vendeu, não conseguiu trazer mais vendas, dou um desconto, dou uma promoção. E aí você faz o quê? Você ensina o seu cliente só comprar se ele tiver desconto ou promoção. Sabe aquelas lojas que você fala assim, eu gosto de comprar dessa loja porque eu compro tudo baratinho? Com certeza alguém aqui já fez isso. Eu gosto dessa loja porque chega tanta promoção no meu WhatsApp, no meu e-mail. Olha, essa loja só põe status de desconto. O que você está fazendo? O vendedor ele começa a depender disso para vender. Então, ele só vende se ele tiver promoção. Ele espera chegar as campanhas, espera o desconto, a condição especial, e sem perceber, ele começa a baixar o preço. Então, o vendedor sente que a estratégia deu certo porque ele vendeu ali com desconto uma vez. E ele acha que isso tem que ser aquela rotina. Mas, na real, o que você está fazendo é estar treinando o seu cliente para comprar apenas quando tiver promoção. Eu tenho certeza que vocês têm clientes que falam assim, você vai lá, liga, oferece. Não, mas quando você vai ter promoção? Você vai ter desconto? Por quê? Porque esse cliente, ele já entendeu que você só vende para ele com promoção, com desconto. Você não está agregando valor para ele. Ele está buscando preço só. E clientes que fazem recompra, ele não está buscando só promoção. Eu aprendi que o cliente que compra sempre, várias vezes de você,
Por incrível que pareça, e vocês vão achar até que é mentira, esse cliente não pede desconto. Você pode, sim, gerar algumas condições diferenciadas para esse cliente. Você pode criar ali alguma oportunidade para ele, para que ele também aplique para o cliente dele. Ou você pode e deve. Mas não ficar alimentando o cliente de desconto, de promoção, tirando a sua própria comissão, repassando para o cliente, retirando esse valor e acostumando o cliente que ele vai conseguir comprar de você, mas ele só vai conseguir comprar de você com desconto. Então, quando você vende só através do desconto, esse cliente ele deixa de enxergar valor em você e passa a enxergar apenas preço. Você vira só mais um fornecedorzinho. Você vira só mais uma loja. A loja do desconto. A lojinha barata. Então, o problema é que o cliente que compra apenas por preço, ele não cria fidelidade. Você não consegue manter um relacionamento com esse cliente, não consegue ter recorrência. Ele compra enquanto estiver barato. Não tem desconto, ele para de comprar. Então, esse é um dos erros que tem que ser olhado com atenção, porque é um dos erros mais comuns que acontece com os vendedores e consultores. E qual o melhor caminho aí para dobrar as suas vendas? Porque a carteira que você tem, ela vale muito, mas você precisa enxergar. Então, agora que você já entendeu o caminho, que te ensinaram que é muito pesado, que talvez não seja o melhor caminho, você pode optar, né? Você pode testar outras formas que facilitem suas vendas. Eu quero que você entenda primeiro por quê. Porque você, entendendo esse caminho, tudo vai ficar mais fácil para você. Aqui eu trouxe para vocês 2 reportagens, uma da Exame e uma da Veja, onde os dados, eles falam que a chance de fechar uma venda com um cliente que já comprou de você, ela é de 60% a 70% mais alta do que um cliente novo. Então, é muito mais fácil você vender para quem já te conhece, para quem já comprou, para quem confia no seu trabalho, para quem já conhece seu produto, para quem já tem ali uma confiança no seu atendimento. Ele já testou, ele já provou, ele já comprovou que é bom. E o nosso cérebro, ele tem os 2 lados ali, o racional e o emocional. Uma vez que você vendeu para esse cliente, ele já cria um elo de confiança. Ele não precisa passar por todas aquelas barreiras da primeira compra. Então, é muito mais fácil você vender para um cliente que já comprou de você. Então, a segunda compra do cliente, ela é muito mais importante do que a primeira, porque você está ali selando aquela primeira compra. E esse, sem dúvidas nenhuma, é o cliente que você vai conseguir vender milhões e milhões de vezes para ele. É muito mais fácil. Eu vou mostrar para vocês os pilares que vão ajudar você a vender mais para os seus clientes. Então, aqui no pilar número 1 é a reativação lucrativa. A lógica é simples. Você prospecta porque você acredita que sua carteira secou. Mas ela não secou. Ela foi abandonada. Então, clientes que param de comprar, na maioria das vezes, ela parou porque o vendedor sumiu. Depois, a gente tem um acompanhamento estratégico, que é o pilar 2. O acompanhamento é para você saber quando você aparecer, qual o tipo de abordagem, de mensagem, qual é a intenção. Qual a solução? Qual é a solução, né? De um jeito que o cliente sinta que você está ali do lado dele e não correndo atrás de vender para ele, né? Isso cria recorrência, sem precisar ficar empurrando produto para cliente. O pilar 3 é percepção de valor. Então, desconto não é estratégia. Quando você comunica valor antes de apresentar o preço, você mostra resultado. E a transformação vem, né? Então, o preço, ele deixa de ser o centro da conversa e o cliente para de pechinchar e realmente começa a comprar de você. Então, a sua carteira ela não está esgotada. Ela só está sendo trabalhada da forma incorreta. Então, pessoal, eu passei para vocês aqui tudo que eu poderia passar, um pouco aí do meu método, tudo que eu faço. Eu vi que tem algumas pessoas perguntando se existe um treinamento, se eu tenho um treinamento, onde eu mostro, né, como eu faço tudo isso. E sim, eu tenho um treinamento, né? Mas antes eu vou falar aqui para quem é esse treinamento e para quem não é esse treinamento. Então, essa metodologia, o meu método, ele é para quem atua na área de vendas, vendedores, PJ, vendedores CLT, consultores de vendas, se você tem uma lista, uma base de clientes, e também para quem quer mudar de vida, porque vendas muda a vida. Para quem não é, se você não é vendedor, não tem clientes,
né, já acha que sabe de tudo, acha que o cliente antigo não compra, se você acha que vender não é para você, se você acha que vender é dom, então não é para você. Então, agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como funciona a metodologia. Esse é o máximo que eu consigo dar de conteúdo aqui, o tempo é curto, mas se você quer dar um passo além, eu vou te mostrar por dentro como funciona o nosso método. Então, aqui no módulo 1, a gente vai trabalhar a mentalidade e a psicologia das vendas. Aqui você vai aprender a ser o vendedor de habilidades de comunicação. Você vai aprender a ter o medo de abordar, vai perder o medo de fazer uma ligação e achar que o cliente já vai te falar não. Então, esse módulo é um dos módulos que eu acho muito importante dentro da parte de vendas. Depois a gente vem para o módulo 2. Aqui é onde a gente aplica o método da recorrência lucrativa. Como eu posso vender mais para esse mesmo cliente? Como ter recorrência de vendas com esse cliente? Como aumentar o ticket médio dele? Então, esse é o módulo onde a gente vai trazer esse cliente para a nossa recompra. No módulo 3, a gente vai falar sobre estratégias para vender mais para esse cliente. Então, aqui a gente vai ter diversos tipos de estratégia que a gente vai aplicar na prática, no dia a dia, para vender mais para esse cliente. Como que a gente vai fazer isso? Baseado no módulo 4, que é o mapeamento da carteira de cliente, onde você vai ter levantamento de dados, onde você vai entender o nicho, o comportamento desse cliente, você vai saber números de até quanto você consegue vender para esse cliente, qual é o potencial dele. Então, aqui, você vai ter todo esse mapeamento no módulo 4. O módulo 5 é um módulo que eu uso bastante nos meus clientes, que é o perfil de cliente que compra. É você aprender a olhar para esse cliente e ver ele lá na frente. Então, aqui você vai mapear esse perfil de cliente através dos números e dados que você tem e vai conseguir entender qual é o melhor cliente aqui da sua carteira que você vai conseguir aumentar as suas vendas. Aqui no módulo 6 é proposta irresistível. Nesse módulo, você vai aprender a transferir para o cliente para que ele fale sim para você. Você vai perder aquela sensação do cliente que só quer desconto, só quer preço, só quer produto baixo. Então, aqui você vai aprender a se recolocar de uma forma onde o cliente enxergue valor, competência e estratégia com você. No módulo 7, a gente vai trabalhar a parte de negociação e contornar as objeções. Eu sei que tem muito vendedor que se perde muito nessa parte. Ele até consegue ali se comunicar com o cliente, mas na hora da negociação final, de passar preço, de contornar algumas objeções de fechamento, ele não consegue. Então, no módulo 7, você vai aprender com atividades a fazer uma boa negociação e contornar algumas objeções. E no módulo 8, você vai aprender a fazer aquele fechamento de alta performance, onde você vai fechar negócios de valores que sejam menores, mas de valores mais altos, sem ter medo do cliente falar, não tá bom para mim, né? Eu não quero fechar esse negócio. Você vai aprender nesse módulo a parte de fechamento de alta performance. No módulo 9, a gente vai trabalhar a reconexão com clientes parados, pós-venda e fidelização. Aqui, eu aprendo a me reconectar com esses clientes, trazer eles de volta, fidelizar e vender mais e mais e mais vezes. Depois a gente vai para o módulo 10. Esse módulo é um dos módulos que obrigatoriamente você precisa ter, que é a parte onde você vai ter controle e análise de dados e o CRM. Então, se você trabalha com CRM, né, onde você tem aí todos os dados dos seus clientes, ou se você tem de outra forma em um outro aplicativo, mas aqui é onde você vai aprender realmente a olhar números, dados, evidências que vão fazer com que você enxergue aquele cliente potencial, aquele cliente que vai comprar mais vezes aí de você. Depois a gente vem para o módulo 11, aqui é onde a gente trabalha a performance, a vida e a carteira do vendedor. Então, aqui a gente trabalha desde a parte pessoal até a parte de desenvolvimento do plano da carteira dele. Né? Então, eu olho para esse vendedor e falo, esse vendedor é um vendedor mais passivo, se ele for para um cliente mais analítico, talvez ali tenha um pouco mais de dificuldade, como que a gente trabalha isso? Então, performance e vida do vendedor é onde a gente atua em várias áreas, desde a pessoal à profissional. E no módulo 2, que é um complemento do 11, né, aqui a gente vai trabalhar quais são os principais bloqueios mentais que impedem excelentes vendedores de crescer. Porque, às vezes, o vendedor ele é muito bom. Você olha para o cara e fala, ele nasceu vendedor. Esse cara vende muito. Mas você olha para ele e o resultado dele não é bom.
ele até tem uma comunicação boa, ele sabe se comunicar, mas ele não tem performance dentro de vendas. Então, aqui ele tem, existem os bloqueios que impedem esses vendedores, né, de crescer, de se desenvolver. E depois a gente vem para o módulo de atividades, aqui é onde a gente tem a parte de agenda, de ativação de cliente. Aqui é onde você vai colocar suas atividades que você vai fazer, como que você vai fazer, como que você vai ter o controle. Então, aqui é a agenda de relacionamento, para que você tenha uma performance aí e realmente trabalhe de forma inteligente. Então, esses são os módulos que vão estar dentro aqui do nosso método. E esses módulos eu vou entregar para vocês quinzenalmente, porque eu não quero só te dar um login e senha para você ler, entrar, assistir uma aula e não ter evolução nesse processo. Então, quantos treinamentos vocês já compraram e não assistiram até hoje? Quantos cursos, palestras vocês viram, pagaram por ela e não assistiram realmente como vocês gostariam? Então, por isso, o meu acompanhamento será 1 a 1. E para quem está aqui, quem entrar nessa turma de hoje, eu tenho um excelente bônus para você. Eu farei a análise da sua carteira. Eu vou ajustar com você como e quais clientes serão ativados primeiro. Como você vai conseguir enxergar a sua carteira de cliente e os potenciais clientes que vão comprar de você. Então, para quem está aqui, vai ganhar esta análise de carteira. E aí você me pergunta, quantos anos vale para você encurtar o seu resultado? Quanto vale para você realmente encurtar anos de tentativas e erros? Aprender a vender mais para os clientes que você já tem. Eu poderia facilmente cobrar R$5.000 por todo o conhecimento e a prática que eu aplico no dia a dia, porque eu vivo disso, é o meu dia a dia, é um método que eu valido diariamente. E ele vale, sem dúvida, eu pagaria R$5.000 e encurtaria 5, 10 anos da minha vida. Por isso, o investimento para você entrar hoje no acelerador de comissão não será 5 mil. O valor que vai aumentar suas vendas, criar recorrência, vender todo mês, vender para os clientes que você já tem, é de apenas 12 de 84,43. Vamos concordar. Você vai ali no shopping tomar um sorvete com a colega, você já gastou R$100. Uma pizza boa não custa R$100. Um shopping com a namorada não custa. O que você vai pagar aqui, você gasta em uma sexta-feira, em um final de semana, fácil, fácil. E aqui você vai ter o método acelerador de comissão, mais uma análise da sua carteira para quem comprar hoje. Apenas hoje. E é isso. Chegamos até aqui. E eu quero falar para vocês, quem quiser entrar agora no acelerador de comissão, eu vou pedir para a equipe disponibilizar o link aí nos comentários. A equipe pode liberar aí o link. Pode liberar o link. E eu vou colocar toda a minha experiência aqui para ajudar você a aplicar esse método na sua própria base de cliente. Porque não é só teoria, é estratégia aplicada na prática, na realidade, no dia a dia. E como vai funcionar a nossa garantia? Eu acredito muito no meu método, porque mudou minha vida. E por isso, eu vou te dar uma garantia de 15 dias. Se por algum motivo o método não fizer sentido para você, eu devolvo o seu investimento. Agora me diz, qual o risco você tem? Nenhum. Você não perde nada. 15 dias de garantia para você que entrar para o acelerador de comissão. Então, estamos chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui comigo hoje, né? Isso mostra que vocês querem realmente mudar a vida de vocês, fazer a diferença, mudar os resultados de vocês. Eu gostaria muito de dizer muito obrigada por todo o tempo que vocês estiveram aqui comigo. Eu vou deixar aqui o link fixado na descrição do vídeo. A equipe também já disponibilizou aí nos comentários. Muito obrigada e até a próxima.